Bom, eu e Valdir estamos aqui hoje para bater um papo sobre redação, nosso último papo sobre redação, né, Valdir? E uma pergunta que os alunos me fazem é que eu vou passar a bola para ele. O que é preciso, dentro dos 1000 pontos disponíveis para se fazer numa redação, o que é preciso fazer para a gente alcançar 200 em cada uma das 5 competências, Valdir? Então, Vanessa, embora a gente tenha falado bastante sobre isso ao longo do ano, os alunos continuam meio tensos para saber como que alcançar as notas máximas das competências. A competência 1, em larga medida, tem muita dificuldade de se alcançar a nota mais alta, porque hoje o Enem considera qualquer pequeno erro como suficiente para tirar 40 pontos. Então, para que você consiga alcançar 200, teria que ser apenas uma rima assim, excepcional, uma pequena vírgula, talvez uma concordância, uma regência mais leve. De modo geral, é difícil alcançar, mas se o aluno tiver um domínio de norma culta suficiente, adequado, não necessariamente perfeito, é o suficiente para que ele alcance 200. A competência 2, que é a compreensão da proposta, exige que o aluno compreenda não apenas o modelo de texto dissertativo argumentativo, que é aquilo que o Enem pede, mas também que ele entenda concretamente o que é a proposta que está sendo pedida para ele. Na realidade, se ele peca excessivamente nessa competência, pode ser que ele peque na redação como um todo. Porque se ele não consegue entender a proposta, ele não vai conseguir fazer uma argumentação que seja adequada ao que está sendo pedido dele. A competência 3, que é a construção da argumentação propriamente dita, é a competência que vê do aluno se ele é capaz de falar sobre o tema, se ele é capaz de articular o conhecimento de mundo que ele tem, se ele é capaz de falar sobre atualidades, se ele é capaz de falar sobre interdisciplinaridade. Então, se ele consegue buscar outras disciplinas, se ele consegue buscar conhecimento de mundo que ele tem e articular com a própria opinião, é o suficiente para que ele alcance 200. Essa ideia de articular com a opinião é muito importante, porque muita gente acha que é só dizer coisas que você sabe. E o Enem chama a nota de 200, né, uma nota que tem configuração de autoria, ou seja, tem um autor por detrás do texto dando a sua opinião. A competência 4 é, por assim dizer, a tessitura da sua redação. É a conexão entre os parágrafos, a conexão entre os períodos, a conexão das ideias entre os elementos que estão sendo usados no seu texto. Para você conseguir 200, você não pode errar coesões e você não pode deixar pontas soltas na produção dos seus períodos. A competência 5, para os alunos, normalmente é que mais causa dificuldades e dúvidas. A competência 5, você vai fechar o seu texto e vai trazer uma solução, uma proposta de intervenção que resolva todos os problemas apresentados ao longo do seu texto. Evidentemente, se você apresenta 3, 4 problemas, a sua intervenção tem que dar conta de resolver os 3, 4 problemas que foram apresentados. Se você apresenta 2, 3 problemas, todos os 2, 3 problemas têm que ser trazidos de volta na intervenção. Você não pode deixar pontas soltas. E além disso, a sua intervenção não pode ser algo vago, como é preciso que as pessoas façam a sua parte, que se conscientizem. É preciso que haja um meio claro para que isso se processe. Como que você vai fazer essa intervenção? Quem é responsável por isso? Agora, além de ter 5 competências que os alunos buscam duramente alcançar as notas mais altas, os alunos também vão chegando às 2 semanas finais e começam a perguntar que tema que vai cair, qual que é a sua aposta para o Enem, se tivesse que chutar 3 temas, quais que você escolheria, né? Nesse momento meio loteria, todo mundo apostando na nossa clarividência. Se você tivesse que apostar assim, o que você diria, Vanessa? Bom, os alunos me perguntam muito. Hoje eu fui questionada diversas vezes sobre um tema que seria relevante, outro. Os alunos ficam meio assustados quando abrem o jornal e veem uma coisa que talvez eles não tenham produzido um texto ainda no ano sobre isso. Na verdade, eu costumo dizer que o aluno não está se preparando para essa prova, o aluno está se preparando para o exercício da cidadania. Essa é a grande sorte do Enem. Porque se o Enem vai trabalhar com problemas sociais diversos, você está trabalhando ou estudando ou lendo para se tornar um indivíduo transformador, um protagonista social. Então, de certa forma, você se prepara para todos os temas que são grandes desafios dentro da sociedade do teu país. No momento que a gente discute a eleição, as pautas dos nossos candidatos, tudo isso está dentro do que você pretende para o Enem. Quando você discute democracia, quando você discute saúde, quando você discute educação. É claro que tem uns temas que são meio clichês dentro do ano. Você ir para o Enem, num ano que veio no primeiro semestre a pesquisa do IPEA, por exemplo, sobre a tolerância da sociedade brasileira com a agressão à mulher, é muito arriscado. Você vai para o Enem sem ler um tema como esse. A gente vive uma crise da água, que também, de certa forma, foi discutida sobre o âmbito da energia no primeiro semestre. Você vai para o Enem sem saber o sistema Cantareira,
sem saber o que vai acontecer no ano que vem, por exemplo, com a nossa conta de energia elétrica, porque o Estado teve que, de certa forma, abrigar um pouco as dívidas das concessionárias de energia elétrica. Essas coisas seriam muito arriscadas. Então, assim, é claro que os clichês, você discutiu em sala de aula, você discutiu racismo em virtude da torcedora do Grêmio que agride o goleiro do time adversário. Você foi discutindo, você discutiu IDEB dentro da educação, quando, por exemplo, a gente falou sobre não ter alcançado a meta mínima dentro do ensino médio. Então, isso são coisas clichês. Agora, de certa forma, ao se preparar para os clichês do ano, ao ler, ao assistir às suas aulas, ao anotar, ao tentar produzir textos, parágrafos, ao tentar promover discussões num grupo de sala de aula, você está se preparando, na verdade, para todos os temas que podem vir. Então, também, se você for surpreendido, você pode ser surpreendido em relação a um recorte. Agora, é indubitável que todos os nossos alunos, que todos os jovens que se prepararam para essa prova, estão também muito aptos a discutir temas que podem parecer, a princípio, surpreendentes. Daí, fôlego, respira fundo e você consegue lembrar de discussões que podem ser afins. Como o Valdir disse, desde que você abra os temas na discussão, na argumentação e consiga fechá-los na intervenção, você tem garantia de uma boa nota. Aliás, é isso, né, Valdir? A gente tem que dar boa prova para os alunos hoje. Boa prova, vocês estão super preparados, não é isso? Exatamente, excelente prova para vocês, levem chocolate para comer e arrebentem no final de semana. Valeu!